Ellison se aposentou após salvar o continente de uma guerra de dragões. Depois disso ele decide abrir um pequeno restaurante no interior e viver sua vida tranquilamente. Mas sua rotina muda quando ele descobre que no segundo andar de seu restaurante vive uma mulher que se transforma em dragão negro. A história começa com alguém martelando um prego na parede. Depois de terminar, o rapaz olhou para o resultado do seu trabalho com admiração. Em seguida, lágrimas apareceram em seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Foram lágrimas de alegria porque agora ele finalmente tinha seu próprio restaurante. Esse cara é nosso personagem principal chamado Ellison. Ele era um mago de 9ª classe. Mas sua história começou há 15 anos atrás quando ele voltava da escola para casa como de costume. Ellison sempre quis ser chefe e estava voltando para casa para praticar culinária. Seu maior sonho era se tornar chefe após a formatura e abrir um pequeno restaurante. Mas seu sonho não estava destinado a se tornar realidade pois foi esmagado por um caminhão. Essa foi a última coisa que ele viu, mas para sua surpresa sua vida não havia acabado. Quando Ellison acordou ele encontrou diante de seus olhos uma paisagem de um mundo completamente desconhecido. O protagonista tenta chegar aos seus sentidos. Perguntou o que era aquele lugar. Não demorou muito para Ellison perceber onde estava. Assim que ele olhou para cima tudo ficou claro à sua frente que não passava de um mundo de fantasia, aqueles igual de romance. No entanto esse lugar estava longe de ser pacífico e de repente uma mão o agarrou no ombro. Em seguida a voz de um homem o chamou. Ellison se virou e viu um homem com uma mochila atrás das costas que lhe dizia com voz firme para ele fazer as malas, porque se não fizesse não sobreviveria na estrada. O protagonista não entendia o que estava acontecendo. De repente ele olhou em volta e notou muitas pessoas com mochilas atrás das costas. Parece que eles estavam indo para algum lugar. Então Ellison chamou o homem que falou com ele e perguntou onde estavam. O homem estranho respondeu que a cidade se chamava Grak, localizada nos arredores do Império Luverne. O protagonista observa a cidade pegando fogo e o homem acrescenta que não esperava que os dragões vermelhos aparecessem em uma área tão remota. Como podemos ver, o mundo em que Ellison renasceu tinha monstros, magia e um império que estava atualmente em guerra com os dragões. Esta não era a notícia mais agradável para um homem que só queria ser cozinheiro. No entanto, Ellison não tinha escolha e tudo o que ele tinha que fazer era se adaptar e aceitar a situação atual. Então, para começar, ele decidiu pensar positivo e achou que mesmo sendo atropelado por um caminhão ainda tinha uma segunda chance. Além disso, ele acreditava que o mundo não poderia ser tão ruim quanto poderia parecer à primeira vista. De repente, os pensamentos do personagem principal foi interrompida pelo som dos cascos, seguidos por um homem a cavalo que se virou para todos e gritou que haviam recebido um decreto de Sua Majestade. Em seguida, tirando um pergaminho, começou a ler em voz alta o decreto, que dizia que o destino do país estava em suas mãos. Não restava um lugar para escapar daqueles malditos dragões. O homem continuou a leitura dizendo que agora era a vez deles defenderem seu país. Ouvindo isso, as pessoas levantaram as mãos para apoiá-lo. Logo o homem gritou alto que o rei estava ordenando que lutassem em nome dos cavaleiros. No meio da multidão de gritos, pessoas estavam prontas para dar suas vidas pelo Império. O protagonista estava chocado porque foi convocado no dia que o Império Luverne estava enfrentando uma grande crise contra os dragões. Por isso, o poder militar fornecido pelos mercenários não era suficiente. Como resultado, o governo teve que recrutar pessoas para o serviço militar independentemente de seus status. Todos os homens entre 17 e 45 anos foram convocados para as fileiras dos cavaleiros temporários. E nosso protagonista não foi exceção. Um momento depois vemos Ellison estava na entrada do quartel onde iria morar agora. Depois de um tempo eles começaram os exercícios. Um deles era gritar alto em nome de Sua Majestade o Imperador. Ellison, enquanto gritava alto junto com todos os outros, refletiu em lágrimas para si mesmo que teria sido anos melhor ser abatido pelo caminhão. Foi assim que seu serviço como cavaleiro começou. Um dos comandantes de repente se aproximou dele e lhe mostrou um pedaço de papel informando ao prota que seu potencial mágico era bastante alto. Por conta disso, quando ele deixar o centro de treinamento, será inscrito no núcleo mágico. Depois de um tempo ele recebe sua porção de comida. Isso não parecia muito comestível, especialmente para alguém que queria se tornar um chefe. Ellison refletiu que ser um arquimago era melhor do que lutar com a espada. Nesse momento, enquanto provava a comida, ele imediatamente fez uma careta de nojo, dizendo a si mesmo que nunca tinha provado nada pior, mas o cara sentado ao seu lado não pensou assim. Ele provou a comida e disse que não era ruim. Suas palavras impressionaram muito o protagonista porque ele não podia acreditar que havia algo pior do que isso.
Ellison acredita que as pessoas deste mundo podem simplesmente não ter gosto, mas vê-los devorar comida tão intragável o impressionou. Então o protagonista pensou que se ele abrisse um restaurante com comida deliciosa com certeza seria um sucesso. A partir desse exato momento ele decidiu por si mesmo que não importa o que acontecer, ele não perderia sua segunda chance e realizaria seu sonho, mesmo que isso exigisse passar por treinos extenuantes ou lutas. Na verdade, os dragões que eram um obstáculo em seu sonho. Depois disso a guerra continuou e o tempo todo seu sonho lhe deu força e esperança de que ele seria capaz. Ellison acreditava que passaria apenas 3 anos de serviço. No entanto, ele descobriu que a guerra não duraria 3 anos, mas 15 anos. Agora voltamos ao presente. Hoje não havia mais guerras e eles alcançaram a paz. Nesse momento uma mulher caminhando pelo restaurante de Ellison ficou surpresa porque não se lembrava de ter visto essa loja aqui antes. No entanto, o que a surpreendeu ainda mais foi um cara do lado de fora da loja chorando. Vendo suas lágrimas, a mulher concluiu que ele provavelmente passou por um momento muito difícil. Então ela se aproximou e perguntou se ele estava bem. Nosso protagonista se virou e respondeu que estava apenas feliz pois finalmente conseguiu abrir seu próprio restaurante. Ouvindo isso, ela perguntou se ele era o dono do restaurante. Ellison respondeu que era e a mulher estendeu a mão dizendo com um sorriso que seu nome era Rain. O protagonista, apertando sua mão, respondeu que ela poderia chamá-lo de Ellison. Rain acrescentou que ele deve ter se mudado para cá recentemente pois ela nunca o viu. Nosso herói respondeu que ela estava certa. Em seguida, Rain também perguntou se ele morava sozinho. Mas Ellison respondeu que não e acrescentou que morava com uma amiga que conheceu no exército, mas ela dormia esse horário e só acordava à noite. Nesse momento, em um dos quartos alguém dormia docemente na cama. De repente, Rei se vira para o protagonista dizendo com um sorriso que como ele estava abrindo um restaurante provavelmente precisava de um lugar onde pudesse comprar carne. Ele respondeu que sim e estava prestes a perguntar se havia um açougue na cidade quando Rei respondeu feliz que o marido tinha um açougue. Depois ela explicou como poderia encontrá-lo. O protagonista agradeceu e respondeu que iria lá imediatamente. Nesse momento a mulher avisou que seu marido tinha um pouco de temperamento duro. Então se ele fosse muito duro o herói poderia apenas dizer que ela o havia mandado para lá. Ellison pensa consigo mesmo que essa mulher era uma boa pessoa. Então ele não entende que tipo de marido poderia ter essa mulher e continuar sendo rude. Depois de algum tempo Ellison chegou no açougue. Ele foi recebido por um barbudo que o olhou com um olhar irritado e intimidador. O prota imediatamente ficou pálido de tanta pressão e perdeu toda a sua confiança. Ele tremeu de medo evitando o olhar intimidador do homem. Em seguida Ellison disse que era o dono de um restaurante e queria pedir um pouco de carne dele. O homem imediatamente bateu os punhos alto na mesa e respondeu que não vendia carne. O protagonista questionou como ele não vendia se era um açougue. O vendedor com uma voz furiosa disse ter visto muitas pessoas como Ellison que compraram carne dele a um preço barato e depois venderam pelo dobro. O herói continuou a ouvir em silêncio as palavras irritadas do homem que continuou a acusá-lo, mas no momento seguinte o homem foi parado por uma pancada na cabeça. Rain aparece segurando a frigideira nas mãos e diz com voz feroz que tinha vindo porque sabia que isso iria acontecer. Em seguida, com um suspiro, ela pediu desculpas a todos pelo inconveniente. Depois perguntou que tipo de carne o protagonista queria. O marido imediatamente começou a se ressentir falando sobre como era difícil para ele cortar a carne, mas a mulher irritada mandou ele calar a boca. Enquanto isso Ellison estava assistindo à briga do casal e agora queria ir para casa o mais rápido possível, mas Rei separou as carnes de Ellison e se desculpou novamente, acrescentando que seu marido teve uma experiência amarga com traição quando ainda era um mercenário. O que o fez ser assim? Ellison respondeu que estava tudo bem e depois perguntou se seu marido era um mercenário soldado. Ela respondeu que sim e questionou se o prota também era. A garota pensou que ele não parecia muito velho. Ellison respondeu que tinha passado 15 anos no exército e passou por muitas coisas ruins dos últimos anos. Nesse momento o homem barbudo voltou. Ele colocou um saco sobre a mesa com uma bandeja e gritou que era sua carne. Ao abrir o saco e ver o conteúdo, o protagonista perguntou sem jeito se era a carne que lhe havia sido prometida. O homem riu e respondeu que não lhe daria a preciosa carne de Beleren, acrescentando que só a forneceria a restaurantes que aprovasse. Atrás dele sua esposa tomou a forma de um demônio. Exalando uma aura assassina, o homem desavisado diz ao protagonista que a carne Beleren é deliciosa não importa como você a coma. O protagonista esperava receber a carne Beleren mas não foi o que aconteceu.
O vendedor orgulhosamente anuncia seu gosto sofisticado por uma culinária requintada e deliciosa. Então ele avisa que é bom Ellison saber cozinhar. De repente o barbudo tenta zombar do herói sugerindo que ele está ficando com medo dele. A zombaria continua até que ele é inesperadamente nocauteado por sua esposa com a frigideira. Ela tranquiliza o protagonista descrevendo seu marido como um cara duro. Ela o aconselha a ignorar essas palavras garantindo que Knoll está simplesmente brincando, mas Ellison diz à garota que vai cozinhar para eles hoje. Raine é surpreendida e o protagonista convida os dois para jantar em seu restaurante à noite. Ele promete criar uma refeição deliciosa que superaria a carne Beleren. A garota lhe oferece um pouco de carne Beleren, mas Ellison nega e diz que vai fazer algo bom com essa carne que lhe foi entregue. Então Raine avisa que a carne que ele está levando é apenas gordura comum da barriga de Voopa. Esse é o termo local para porco. Neste mundo o gado e os animais são chamados por nomes totalmente diferentes em comparação com o lugar de onde Ellison veio. Vacas são chamadas de Vuca, galinhas são chamadas de Palenquil e lobos como Belren, além de porcos como Voopa. De volta ao seu restaurante, Ellison reconhece a qualidade da barriga de porco. Ele entende por que Knoll se orgulhava de uma carne tão sofisticada, apesar de os moradores locais considerarem pálida e fria. Ele sente que não apreciava verdadeiramente o fascínio da carne à sua frente. Ellison vê a barriga de porco e decide que grelhar é o melhor caminho. Em seguida, com um toque de mão, ele contra-ataca uma bola de chama, iniciando um incêndio para a churrasqueira. Enquanto isso, Raine e Knoll estão indo em direção ao restaurante. O casal se envolve em uma discussão acalorada sobre os eventos no açougue. Raine questiona o marido sobre a necessidade de aprovação ao vender carne para um restaurante. Ela pergunta quando ele adotou o princípio tão chique. Além disso, a garota acha que o protagonista é um recém-chegado honesto e gentil que merece ser bem tratado. Knoll se defende afirmando que sua esposa conheceu esse cara naquela manhã e ela não poderia saber a verdadeira personalidade dele tão cedo. Raine, ligeiramente irritada, rebateu Knoll sugerindo que ele deveria considerar que o olhar dela são mais precisos. Ela acrescenta que seu marido usou a desculpa de verificar suas habilidades culinárias. Suas palavras fizeram o Knoll se calar pois percebeu que ela tinha razão, mas tentando salvar seu orgulho ele afirma ter um paladar perspicaz. Então Raine questiona o que aconteceria se as habilidades culinárias de Ellison ficassem além das expectativas. Em um flashback vemos um monstro humanoide com dentes afiados dando um grito ensurdecedor. Um cavaleiro atingido com força por um enorme porrete cai no chão. Outro cavaleiro, percebendo os números avassaladores, ordena um recuo. Logo um soldado preso sob escombros grita por socorro, mas um monstro ameaçador levanta sua arma tendo como alvo o soldado indefeso, que continua implorando por ajuda. Então o protagonista dá um passo à frente invocando a habilidade mágica. A luz da lâmina térmica irradia de sua mão cortando os monstros com precisão semelhante à lâmina. Até mesmo os escombros foram reduzidos a pedaços, proporcionando uma abertura para que o soldado preso fosse resgatado. Os cavaleiros, espantados com a intervenção repentina, saudaram com um misto de alívio e respeito. Eles saudaram Ellison como um poderoso mago, um grande mago do arco. No momento atual o protagonista emprega a mesma habilidade mágica, não para lutar contra monstros, mas para uma tarefa comum. Ele a usa casualmente para fatiar a carne e garantir que a marinada se infiltre profundamente em cada fibra enquanto é cozida. A umidade da superfície evapora prometendo uma textura crocante para quem a saborear. Depois disso Ellison enxuga as mãos dizendo que a carne está pronta. De repente a campainha toca, a porta se abre e Knoll junto com Raine são recebidos por Ellison. O casal é convidado a tomar um assento enquanto o protagonista se prepara para servi-los. Em questão de instantes a garota admira o restaurante notando sua limpeza e ordem. Ela elogia o lugar, mas seu marido não se impressiona. Ele diz que é meramente limpo e nada mais. De repente Raine puxa sua frigideira e pede que ele seja paciente. Enquanto isso Ellison está na cozinha atento à gordura natural da barriga de porco. Ele reveste levemente o grelhador com óleo para garantir que a carne não grude. Ellison acredita que se tivesse mais tempo ele poderia ter preparado um prato ainda melhor. À medida que a carne de porco começa a chiar, o som delicioso aumenta. Ellison frita cuidadosamente a pele e ajusta o calor para grelhar, além de adicionar uma pitada de sal para realçar os sabores. Ele grelha a carne minuciosamente e a corta em porções convenientes. Em seguida o herói prepara uma salada de legumes, hesitando um pouco pois considera que os moradores locais não estão familiarizados com esses sabores. Apesar disso ele continua cortando vários legumes e adiciona um molho picante para complementar a riqueza da barriga de
Porco grelhada. Ellison decide manter a simplicidade, sugerindo que o sabor meticuloso de Knoll pode não apreciar adições desnecessárias. Depois de um tempo, a salada e barriga de porco grelhado estão prontos. Raine é agradavelmente surpreendida por sua aparência apetitosa. Mas seu marido acha que isso é uma mera aparência e nada mais. A mulher, nesse momento, com seu garfo, experimenta uma mordida da barriga de porco grelhado enquanto os sabores se desdobravam em sua boca. Ela não pôde deixar de compará-lo a um sabor do céu. Em seguida, ela se volta para o protagonista, questionando se era realmente barriga de porco. Ellison afirma com confiança que é sim. A mulher compartilha sua experiência, descrevendo que a barriga de porco grelhada é deliciosamente crocante por fora e explode de suculência por dentro. Além do aroma refrescante da salada, complementa e equilibra o prato. O protagonista agradece pelos elogios e diz que fica muito feliz que ela gostou. A garota promete fornecer carne para Ellison no futuro para que ela possa desfrutar de sua culinária. O protagonista agradece mais uma vez e muda sua atenção para Knoll, perguntando sobre sua refeição. Nesse momento, apenas alguns pedaços de vegetais permanecem no prato de Knoll. O homem, com um tom assertivo, declara que a carne sumiu. Então Ellison pergunta se ele gostou da comida e Knoll responde que não. A resposta é um sonoro não acompanhado de uma batida de mesa. Em seguida, Knoll exige mais carne em alto e bom som. Mas antes que ele possa continuar falando, uma frigideira encontra sua cabeça mais uma vez. Reino repreende, dizendo que se ele quiser mais carne deve perguntar educadamente. Knoll, limpando sua garganta, admite que Ellison passou em seu teste. Entre todos os pratos de barriga de porco que ele provou, o do protagonista com certeza foi o melhor. Ellison ri de satisfação e a garota fica feliz que seu marido finalmente reconheceu as habilidades culinárias do herói. Depois disso, a amizade é selada com um aperto de mão. Knoll garante uma fonte confiável de carne, garantindo um fornecimento estável para seu negócio. Ellison ficou satisfeito com os pedidos de refeições e outras porções. Nesse momento, no andar de cima, uma menina de cabelos pretos desperta. O aroma sedutor da comida deliciosa que flui do andar de baixo a despertou do sono. Uma semana se passou desde a inauguração do restaurante. O herói está recebendo muitos clientes satisfeitos. À medida que a noite avança, um cliente educado faz um pedido de 2 porções adicionais da barriga de porco. Ellison está feliz em atender ao pedido. Os pratos são rapidamente limpos e os clientes que saem expressam sua gratidão, elogiando outras habilidades culinárias e o local do restaurante. Depois disso, Ellison enxuga as mãos e percebe que seus condimentos e especiarias estão prestes a acabar. Então um tom de preocupação passa por sua mente quando ele percebe que a pimenta e outras especiarias também estão acabando. Neste mundo, as especiarias e condimentos são mercadorias raras e caras, então nem todo mundo tem acesso. Além disso, a qualidade e a variedade dos produtos não se comparam aos produtos do mundo moderno. Em seguida, ele cuidadosamente pega uma moeda de ouro, a colocando no centro de um círculo mágico enquanto pronuncia palavras mágicas. Logo, a energia e luz irradiam do círculo mágico. A magia de invocação deste mundo invoca objetos do mundo moderno. Este truque mágico pode buscar itens do mundo de onde Ellison veio originalmente. Agora, as especiarias e condimentos especiais que ele precisa para sua culinária aparecerem do nada. O protagonista descobriu a magia de invocação por acaso enquanto tentava descobrir uma maneira de voltar para seu mundo. Em seguida, ele limpa sua testa depois de usar a magia de invocação. Ellison aponta que essa magia tem suas regras, com limites no tamanho e quantidade de coisas que ele pode invocar. Apesar de suas limitações, a magia é uma grande ajuda, mas ela não poderia levá-lo de volta ao seu mundo. O protagonista se sente culpado por levar coisas mesmas trocando por uma moeda de ouro. A convocação deixou Ellison fraco e ele lutou para se acostumar com essa sensação. Mesmo como um mago do arco, ele só poderia fazer esse truque de invocação uma vez por dia. Enquanto arrumava o restaurante, ele decide que é o momento perfeito para fazer uma pausa. Em seguida, ele bebe uma cerveja que convocou da última vez. No entanto, quando Ellison abre sua geladeira, tudo que encontra é uma caixa vazia. O protagonista se pergunta para onde foi sua cerveja. Ele não conseguiu segurar de volta sua raiva e sua voz rapidamente ecoa até o segundo andar. Ele grita o nome de Hurin. Esse é o nome da garota que está tranquilamente dormindo com latas de cerveja vazias ao seu redor. Ela ri durante o sono e de repente acorda. Esfregando a cabeça, Hurin acusa o herói de bater nela sem motivo, mas Ellison, segurando uma lata de cerveja vazia com uma expressão séria, rebate sua afirmação, explicando que ela havia consumido toda a cerveja sem pedir e que ele simplesmente quer que ela limpe seu quarto. Hurin responde que ele merece por não lhe deixar nenhum alimento da última vez.
Em seguida a garota declara orgulhosamente sua linhagem de dragão e afirma que a limpeza é destinada a seres inferiores. O protagonista se estressado e coloca ela para descascar cebolas. Húrin ainda está com os olhos marejados da porrada anterior. Ela insiste que é um dragão enquanto chora descascando a cebola. Alicent reflete sobre a verdadeira natureza de Húrin como um dragão. Mas atualmente ela está em sua forma humana. O protagonista a encontrou durante a Guerra do Dragão quando ela ficou órfã perdendo sua mãe. Então Alicent, incapaz de deixá-la sozinha, estendeu uma mão amiga. Desde então eles têm sido companheiros. Apesar da idade de mais de um século, a garota continua sendo uma jovem dragão. Talvez isso explique sua imaturidade ocasional. A garota continua reclamando de cortar cebola e Alicent promete que vai preparar algo para ela comer se ela terminar de descascar. Os olhos de Húrin brilham de expectativa enquanto ela segura ansiosamente sua cebola. De repente Knoll chama sua atenção na entrada da cozinha. Ele entra e Alicent cumprimenta e pede que ele se acomode confortavelmente. Knoll prontamente pede álcool e lanches. O herói percebe que Húrin bebeu tudo que tinha aparentemente álcool. Então ele decide oferecer um tipo diferente de álcool. Era uma garrafa que ele tinha convocado da última vez. Alicent até cogita trocar seu recipiente. Logo um prato adornado com pedaços de carne e uma garrafa de álcool encontra seu caminho para a mesa de Knoll. O homem estava esperando uma cerveja e foi pego de surpresa perguntando sobre o líquido na garrafa. O herói pede que ele prove e descubra por si mesmo. Knoll rapidamente toma um gole enquanto usa um garfo para mordiscar a carne. Alicent observa com satisfação e Knoll aprecia a bebida não convencional. O homem barbudo descreve a bebida Saju como inicialmente amargo, mas termina com um gosto doce que complementa a carne perfeitamente. O acompanhamento com Saju possui um charme único. Em seguida Knoll reconhece as habilidades culinárias de Alicent e expressa sua admiração solicitando outra garrafa de álcool. O protagonista atende de bom grado ao pedido de mais uma rodada, mas ele não consegue deixar de notar uma mudança sutil no comportamento Knoll. Um pensamento passa pela cabeça do prota sobre o que aconteceu. Depois de algum tempo Knoll já tinha bebido várias garrafas e Alicent o alerta para o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Ele enfatiza o alto teor alcoólico dessa bebida. Mas Knoll ignora a cautela com o rosto vermelho e insiste em outra garrafa expressando o desejo de afogar suas mágoas no álcool. O protagonista preocupado pressionar o cara para uma explicação do que aconteceu para ele beber tanto. Nesse momento Knoll com um tom sombrio pronuncia o nome de sua esposa Rain. Ele levanta suspeitas de que Rain possa ser infiel. O protagonista ouve atentamente quando o homem começa a contar os eventos perturbadores sobre Rain. No começo ela disse que precisava sair um pouco, mas já aconteceu várias vezes. Todo mês em um determinado horário ela se veste bem. Isso continuou por vários meses e por isso Knoll decidiu segui-la secretamente um dia. Seu corpo tremia de ansiedade enquanto ele continuava sua narrativa. Knoll bate com seu punho na mesa revelando que Rain estava encontrando um homem de seu passado, um camarada de seus tempos de mercenário. Este homem era amigo íntimo de Knoll e havia desaparecido quando ele abriu seu açougue. Agora parece que ele provavelmente estava saindo com Rain. A revelação angustiante se aprofunda à medida que Knoll revela que Rain havia saído novamente fora dos padrões mensais habituais. Com os punhos trêmulos ele confessa que sua esposa não se importa mais com ele. O protagonista, absorvendo o peso da dor de Knoll, só podiam ouvir a história se desenrolar. Em seguida ele diz que afogar a mágoa no álcool não resolveria seus problemas. Knoll admite sua luta para enfrentar a realidade sem os efeitos entorpecentes do álcool. Nesse momento ele ri ironicamente confessando que apesar da mágoa ele ainda ama Rain. O peso da situação levou tudo às lágrimas. O protagonista logo diz a Knoll que ele não conhece Rain há muito tempo, mas ele não acha que Rain seria capaz de fazer algo assim. Enquanto isso Húrin ainda está na cozinha descascando cebolas quando o protagonista de repente volta a lágrimas vestido com sua roupa de mago. Ele entra na cozinha e pede para Húrin parar de descascar a cebola. A garota curiosa pergunta o porquê e ele menciona que é uma tarefa em mãos. Apesar da relutância inicial Húrin concorda em acompanhá-lo. Depois de algum tempo os dois já estão na cidade. Húrin e Alicent observam o lugar de cima do telhado. Ele aponta o restaurante onde Rain pode estar. Logo Alicent nota a mulher acompanhada por um homem. Então o protagonista percebe que esse cara pode ser o homem que Knoll mencionou. Em seguida, com um olhar desconfiado, ele aponta para Rain e confia a Húrin a peculiar tarefa de espionar. Húrin está disposta a fechar um acordo em troca de sua cooperação. O protagonista vê como a dragão é espertinha e promete a ela uma porção de seu delicioso bife de hambúrguer.
Além disso, ela pode pedir qualquer ingrediente adicional para seus empreendimentos culinários. Ellison, como um homem de palavra, garante 2 hambúrgueres se ela concordar. A garota acena com a cabeça concordando. Em seguida, Húrin usa sua habilidade para descobrir o que Rain está conversando. Nesse momento, ela ouve Rei chamando o homem pelo nome de Men e dizendo que está na hora de contar ao seu marido. Mas Men revela uma preocupação. Rain diz que acha que meu marido está cada vez mais desconfiado do relacionamento deles. Ela acrescenta que Knoll também está triste por Men ainda não ter visitado seu açougue. Men diz que Knoll não vai ficar feliz se descobrir que ele o ajudou a construir aquele açougue. O protagonista, absorvendo os trechos da conversa, pergunta a Húrin se ele disse isso mesmo. A garota confirmou. Ellison, percebendo que o desenrolar da narrativa não é apenas um caso de amor, mas um conto de conexões intrincadas e laços não ditos, Ellison então desce do telhado sinalizando o fim da missão de espionagem. Em seguida ele anuncia a Húrin que não há mais necessidade de ouvir. Húrin busca orientação sobre seus próximos passos e ele sugere que ela simplesmente vá para casa. Enquanto isso, dentro do restaurante, Rain conversa expressando sua frustração com a injustiça dos equívocos do marido. Aos poucos, Ellison entra em cena e pergunta se ele pode participar da discussão. Enquanto isso, Knoll continua no restaurante do protagonista. Ele ainda está em um alto estado de embriaguez e fixado em pensamentos de sua esposa. De repente, Men e Rain entram no restaurante. Logo, uma tensão desconfortável paira no ar. Men começa a dizer que faz tempo que não vê seu amigo. Knoll responde que é ótimo ver o novo casal junto. Rain tenta dizer que isso tudo é um mal-entendido, mas Knoll permanece convencido do que viu. Em sua frustração, Knoll questiona por que de todas as pessoas tinha que ser alguém em quem ele confiava. Em seguida, em um ataque de raiva, ele salta com o punho cerrado pronto para dar um soco em Men. Mas a colisão é interrompida por um escudo mágico inesperado que se materializar, criando uma barreira protetora entre o punho de Knoll e o rosto de Men. O vento agita enquanto o escudo repele a força do soco, desnorteado pela intervenção repentina. Rain reconhece o escudo como um item de magia. A virada inesperada dos eventos deixa o trio paralisado. O protagonista silenciosamente se aproxima por trás. Ele pede aos homens que resolvam o mal-entendido em vez de recorrer ao confronto físico. Ellison afirma que a violência não resolverá o problema. Em seguida, ele revela que se Knoll soubesse que se tratava de quem fornecia o dinheiro para ele abrir seu açougue, a situação poderia ser resolvida. De repente, Knoll foi pego de surpresa com o desenrolar das revelações e se volta para Ellison em busca de uma explicação. O protagonista, adotando uma postura pacificadora, os convida a sentar e conversar enquanto ele começa a preparar alguma comida. O jovem acrescenta que uma conversa sincera pode ser a chave para resolver seus problemas. Ellison organiza todos os ingredientes com cuidado, contemplando o poder de cura de uma refeição. Ele decide preparar shabu com uma variedade de molhos, infundindo-os com os sabores de molho de soja. Depois de um tempo, o shabu está pronto e o protagonista limpa as mãos. Ele está esperançoso de que o conflito lá fora tenha parado. Enquanto isso, os três estão reunidos em torno da mesa. Knoll confronta Rain perguntando se Men realmente deu dinheiro para seu açougue. Rain respira fundo, confirmando que é verdade. Ela explica que depois que Knoll foi vítima de um golpe e ficou sem dinheiro, Men veio em seu auxílio oferecendo o apoio financeiro necessário para abrir a loja. A revelação paira no ar. A garota acrescenta que se reunia diligentemente com Men todos os meses para pagar lentamente a dívida que havia impulsionado os negócios de Knoll. A revelação bate em Knoll como uma tempestade repentina e ele não conseguiu encarar a verdade. Em seguida, Knoll falou que esse dinheiro de Men definitivamente veio de algum golpe. De repente, Men questiona se o amigo teria aceitado seu dinheiro se ele soubesse a verdade. Men confessa que nunca imaginou a profundidade das dificuldades do amigo. Então Knoll pergunta se ele estava guardando esse dinheiro para uma aposentadoria pacífica como mercenário. A conversa paira no ar quando o protagonista chega com a comida. Ele ofereceu seu conselho, enfatizando que os vegetais não devem ser fervidos por muito tempo, ou eles podem ficar cozidos demais. Então Ellison os incentiva a desfrutar da refeição enquanto conversam. Men pergunta se essa carne é Beleren. O protagonista confirma, acrescentando que cortou bem fino, pois é um prato onde você cozinha a carne na sopa e come direto. Em meio a essas orientações culinárias, eles recebem uma porção da sopa. Knoll toma um gole e ficou agradavelmente surpreendido pelo sabor. Logo, Men tem algumas memórias antigas. Ele pergunta a Knoll se ele se lembra da Batalha de Perun. A lembrança traz uma imagem vívida de Knoll se sacrificando tomando uma espada.
A batalha tinha durado mais tempo do que o esperado, os deixando com uma escassez de suprimentos e uma sopa aquosa como seu sustento, até o dia em que Men conseguiu pegar um animal selvagem. A sopa feita a partir do animal era simples, a carne era dura, mas naquele momento superou qualquer outra opção que eles tinham. Knoll está visivelmente emocionado com essas lembranças. Em seguida, Men responde à pergunta anterior de Knoll sobre por que ele o ajudou apesar de poupar dinheiro para a aposentadoria. Sua revelação foi simples. Men explica que não tinha planos maiores do que ajudar seu amigo. Nesse momento, lágrimas escorriam pelo rosto de Knoll, com as mãos trêmulas enquanto ele segurava a tigela de sopa e pedia desculpas. O protagonista expressa sua satisfação com a amizade. De repente, Húrin intervém com os desabafos apontando a promessa que Ellison fez. O protagonista se viu em uma situação desconcertante. Em seguida, coçando a cabeça com um tom tranquilizador, ele sugere que ainda há tempo para preparar um bife de hambúrguer para Húrin. A garota está brava. Ela questiona o quão bem poderia dispensar seu pedido quando tudo o que ela queria era que ele cumprisse sua parte do contrato. Em meio a essa briga, alguém aparece na cozinha. Ellison cobre a boca para impedir os protestos da garota e informa a Men que espera que eles tenham gostado da comida. Nesse momento, Men revela que seu grupo de mercenários recebeu uma missão para escoltar alguém importante e eles desejam organizar um jantar antes de embarcar em sua jornada. Então ele sediar esse encontro comemorativo em seu restaurante. O protagonista foi pego de surpresa pelos pedidos inesperados. Ellison decide escolher Palenku como prato principal para o grupo de mercenários. Palenku é uma ave única neste mundo e é distinta das galinhas comuns devido às suas frequentes mudanças de habitat, tornando-se uma carne rara e altamente valorizada. O protagonista fica frustrado com a dificuldade de pegar Palenku. Ele considera queimar a floresta para obter a carne apreciada para o jantar dos mercenários. Quando ele pergunta a Knoll sobre a carne, o homem fica surpreso. Knoll pergunta se ele realmente acha que Palenku existe. O cara acrescenta que se alguém os pegasse e vendesse, eles estariam sentados em uma mina de ouro. Nesse momento, o protagonista se arrependeu de escolher Palenku como prato principal. Então Knoll responde que ouviu falar de avistamento sobre essa ave na floresta de Limoeiro. Depois de algum tempo, Ellison vai para a floresta do limão, mas acha que pegar Palenku é uma tarefa difícil devido ao cansaço. Então ele acaba desistindo e delega essa tarefa a Húrin. A garota, depois de garantir que o protagonista levaria a louça, ela libera uma aura preta poderosa e então usa um rugido de dragão para atingir um Palenku. Húrin consegue facilmente capturar a ave. Ela compara humoristicamente o destino do protagonista com o desse Palenku. Ellison ri e pede à garota dragão para pegar mais 15 aves dessa. Depois de algum tempo a caçada foi bem sucedida. Húrin bebe uma cerveja depois do trabalho, tomando todos os cuidados contra o consumo excessivo de álcool. Ao cair da noite, o restaurante se enche de mercenários que inicialmente duvidam da capacidade do local. De repente, uma declaração repentina de um jovem mercenário chama a atenção de todos, dizendo que ele não confia no gosto de Men. Mas o garoto Milton diz que confia em sua recomendação. No entanto, o resto de seus colegas estavam céticos porque sabiam que Milton tendia a elogiar tudo de Men. Pouco tempo depois, o personagem principal aparece com a louça e pede desculpas pelo barulho. Milton expressa altas expectativas devido aos elogios de Men. O protagonista responde que espera que o prato corresponda às expectativas. Milton fica chocado ao saber que a Palenku, essa ave é uma fera e até mesmo caçadores profissionais se esforçam para pegá-los. O protagonista fica confuso com a reação de Milton e os convida a prová-lo. Maravilhados com o sabor extraordinário, os homens elogiam a culinária e declaram o restaurante como o melhor. Men ficou muito feliz e apreciou o prato. Ellison fica feliz com a resposta deles e promete levar pratos para outras mesas, mas enfrenta um desafio devido ao alto número de clientes. Ele relutantemente pede ajuda a Húrin. A garota inicialmente o ignora. Relutante, Ellison enfrenta outra frustração e em um tom atípico menciona o plano deles de abrir um restaurante juntos após a guerra. O herói a lembra de seu acordo inicial além de sugerir seu retorno ao seu covil. Depois disso, Húrin concorda em ajudar. Após a conclusão das tarefas, Húrin recebe elogios de Ellison, que a convida para se juntar a ele para uma refeição e cerveja. A garota desfruta da comida e elogia sua culinária deliciosa. Ellison é surpreendido que o restaurante está limpo e pergunta à garota se foi ela que limpou. Mas aparentemente todos os clientes deixaram o lugar limpo. Depois disso, Húrin encosta a cabeça no ombro de Ellison com um sorriso. Em meio à atmosfera pacífica, o protagonista pede que ela esqueça que ele prometeu lavar a louça durante um mês em troca dela pegar a ave.
mas a garota discorda. De repente Húrin tem brusca mudança de comportamento, a garota fica em alerta com a aparição de alguém perto do restaurante e o protagonista logo percebe. O homem estranho expressa prazer em visitar a cidade humana. Observando que sempre se sente agradável, o protagonista reconhece esse homem como um imponente dragão negro chamado Elder Medidana. Ellison pergunta sobre seu propósito para estar lá. Elder responde que o prota realmente tem vivido confortavelmente com um dragão neste pequeno lugar. Em seguida Elder volta sua atenção para Húrin e pergunta se ela se sente desconfortável. Húrin responde que está feliz aqui. O protagonista acha que é por causa de Húrin que esse dragão veio. Em seguida Ellison explicou que ninguém nunca se opôs a ele criar a garota. Elder confirma que a garota é de fato o motivo de sua visita, mas Húrin afirma que ela escolheu ficar com Ellison depois que Elder abandonou. Nesse momento o dragão expressa preocupação com a atitude da garota. Ele explica que não a abandonou, apenas chegou atrasado. O protagonista o interrompe enfatizando a importância da promessa feita. Ellison questionou se as promessas de dragões não são altamente valorizadas. Elder reconhece isso afirmando que veio discutir a promessa que fizeram em relação a Húrin. O dragão havia prometido lhe confiar a Húrin, mas há uma ordem para promessas. Aquele que faz a promessa tem prioridade. O protagonista pergunta sobre a natureza desta primeira promessa. Elder responde que os dragões do clã negro são considerados adultos ao atingir a idade de 800 anos. No entanto, um dragão sem seu covil nessa idade tem que ir para as terras sagradas. Húrin estava utilizando o covil de sua mãe, que infelizmente foi destruído na última guerra. Então, de acordo com o domínio do clã, quando a garota completar 800 anos ela deve partir para as terras sagradas. Húrin completa essa idade no próximo ano. Elder acrescenta que quebrar essa regra é considerado um ato de guerra. O protagonista permanece inabalável. Ele declara confiante que realizará o que mencionou anteriormente. Nesse momento Elder parece visivelmente irritado, mas o herói ao não se intimida. Ele esclarece que pretendia construir um covil de dragão. Elder, ainda intrigado, mostra sua raiva com a atitude de Ellison e diz que embora ele tenha consumido o coração de um dragão, ele não deveria estar subestimando outros dragões. De repente Ellison diz que ele tem um ano inteiro para construir o covil. Então o herói acredita que com tempo e recursos suficientes eles podem acumular tesouros e começar a construção. Elder não conseguiu compreender a mudança repentina e, pensando que o problema já havia sido resolvido, ele sai afirmando que voltará no ano que vem. Foi assim que o protagonista começou um covil de dragão. Essencialmente uma caverna luxuosa cheia de tesouros simboliza a residência de um dragão. Os clientes continuaram a vir ao restaurante devido a rumores sobre servir palenku. Ellison enfrenta desafios devido ao alto número de clientes. Enquanto isso, Knoll é surpreendido em uma floresta ao encontrar vários palenku empoleirados em uma árvore. Seu plano é pegar várias dessas aves raras e abastecer seu açougue. Assim sua loja se torna exclusiva no Império, atraindo inúmeros clientes. Knoll pergunta ao protagonista como pegá-los. O herói responde que é fácil, mas mentalmente ele pensa que terá que subornar Húrin. Em seguida Ellison oferece a ave gratuitamente com a intenção de dividir os lucros igualmente. Knoll fica surpreso, questionando por que ele vai fazer o trabalho de pegar a ave e levaria apenas 50%. Ellison casualmente descartar as preocupações em levar apenas metade das vendas, afirmando que não é muito lucro de qualquer maneira. Então Knoll poderia usar a oportunidade para vender outras carnes e comprar roupas bonitas para sua esposa. Knoll concorda em vender, mas continua intrigado sobre como conseguiriam capturar a ave. De repente sua curiosidade se transforma em choque quando ele testemunha Ellison lançando um feitiço, erguendo uma barreira gigante que cobre toda a floresta. Knoll conhecia muitos magos, mas nunca viu uma magia tão intensa, então ele questiona quem o protagonista é. Ellison responde que é apenas dono de restaurante que se aposentou do exército após a guerra. Em seguida ele pede a Knoll para manter seu uso mágico em segredo. No dia seguinte Ellison olha para seu restaurante vazio. Ele ri feliz e aliviado por nenhum cliente ter chegado. No entanto Húrin questiona se isso é realmente algo para ficar feliz. O protagonista confessa que esperava por pelo menos 1 ou 2 clientes, mas a falta de clientes lhe deu tempo para construir o covil. Húrin pergunta se ele vai morar com ela quando o covil estiver pronto, mas o protagonista nega, dizendo que vai continuar em sua casa. Sendo assim, a garota prefere declarar guerra contra o clã Dragão Negro, mas Ellison a acalma, garantindo que construiria seu covil perto de sua casa. Apesar de sua incerteza, ele pede a Húrin para não se preocupar e segui-lo. O destino de Ellison era a colina abaixo de seu restaurante, pois toda a terra ali pertencia a ele.
Húrin se contentou com a proximidade de seu covil, mas Ellison notou a necessidade de estabilização durante a construção para não danificar o restaurante. Em seguida, o protagonista pede a Húrin para começar a escavar enquanto ele voltar para o restaurante. Nosso herói não queria deixar o lugar vazio por muito tempo. Depois de alguns minutos vemos Ellison desfrutando da liberdade de estar sozinho. Sua solidão dura pouco porque um garoto entra repentinamente no restaurante. O garoto pergunta se é o famoso restaurante. O protagonista respondeu que não sabe se é famoso, mas certamente é um restaurante. O garoto responde que já ouviu falar sobre o lendário palenku sendo servido aqui. Ellison pede desculpas explicando que eles não vendem mais e sugere que ele visite o açougue de Knoll. O rapaz pergunta se há mais alguma coisa para comer. O protagonista rapidamente o convida a sentar e esperar. Ellison observa que o garoto parece um menino nobre enfrentando circunstâncias difíceis. Embora o restaurante não discriminasse os clientes, o único prato adaptado ao gosto das crianças são os hambúrgueres feitos com carne. Depois disso, o prota monta o hambúrguer e despeja o molho requintado com cebola. Por último, adiciona os ovos obtidos da caça. O protagonista pensa que se esse hambúrguer serve para um dragão como Húrin, então com certeza serve para um garoto nobre. Então Ellison leva o prato à mesa e explica que era semelhante a um sanduíche. Nesse momento o garoto estava prestes a provar quando é interrompido por alguém que parece ser seu criado. O homem estava acompanhado por guardas. O rosto do garoto fica pálido quando o criado revela que o procuraram em todos os lugares. Em pânico, o criado diz que ele pode ter uma intoxicação alimentar por comer em um lugar assim. Ellison fica irritado com a interferência dos criados e expressa sua frustração, mas o criado, de repente o criada pergunta se o protagonista sabe a identidade da pessoa que ele acabou de servir. O garoto é herdeiro do barão da cidade, mas o herói escuta isso e ignora esse fato. Então Ellison responde que independentemente do status ele serve comida a todos os clientes. O criado expressa irritação com outra atitude presunçosa. O garoto chamado de Aran faz de tudo para acabar com a briga, reconhecendo o clima tenso. Ele decide sair com seu criado, então ele segura uma moeda para pagar sua refeição e pede desculpas por Ellison ter feito a comida sem que ele a comece. O protagonista fica mais preocupado observando como Jeran sai. Depois de um tempo, Húrin chega e informa que eles devem se revezar cavando o buraco, já que ela admite que não é forte o suficiente e suas mãos doem por cavar sozinha. O protagonista diz a ela para parar de choramingar e prometeu cavar no dia seguinte, pois agora eles tinham para onde ir. A garota furiosa pergunta para onde eles estão indo. Ela acrescenta que está com fome. Ellison explica que eles estavam indo para o castelo do barão. Enquanto isso, dentro do castelo, Jeran é visto perdido em seus pensamentos e fica surpreso quando um portal azul aparece atrás dele, revelando Ellison e Húrin carregando o hambúrguer encomendado. O garoto fica chocado com sua chegada repentina e o uso de magia. Em seguida ele recebe o pacote contendo o hambúrguer aquecido e o protagonista diz a ele para provar. Embora Jeran tenha muitas dúvidas, ele decide comer, mas alguém interrompe batendo na porta do quarto do garoto. Jeran garante a pessoa do lado de fora que está tudo bem, mas Ellison fica frustrado com o pensamento de que eles não deixam o garoto desfrutar de seu hambúrguer. Jeran está com medo do que vai acontecer agora e o protagonista responde que os homens não podem recusar as ordens do seu mestre. Mas Jeran responde que eles nunca o ouvem e sempre ignoraram o que ele diz. De repente a batida na porta fica mais intensa e o criado avisa que vai entrar. Húrin pensa como isso é frustrante e grita que não foi nada. Então mandou que eles saíssem imediatamente. Jeran percebe que a garota gritou imitando exatamente sua voz, mas ele acha que ainda assim os criados não vão ouvir suas ordens. De repente a pessoa atrás da porta responde que entende suas ordens e pede a Jeran que ligue para ele se precisar de alguma coisa. O garoto fica chocado porque os criados realmente obedeceram o que Húrin gritou. Ellison explica que Jeran é uma pessoa muito superior e ele só tem que estabelecer sua superioridade. De repente o garoto se ajoelha para Ellison e pede que ele seja seu professor. Jeran explicou que sua mãe faleceu após dar à luz a ele e seu pai se casou novamente pouco depois, então ele passou a maior parte do tempo com sua madrasta. Sua madrasta era uma pessoa rigorosa e ela lhe disse para ter cuidado com a forma como ele agia, já que ele era filho do Senhor. Apesar de tudo isso ele ainda amava e houve alguns bons momentos. No entanto, tudo mudou quando seu pai ficou acamado devido a uma doença. Depois disso sua madrasta nunca olhou para ele ou falou diretamente com ele em jantares ou comemorações. Jeran explica ainda que queria se tornar um bom senhor, assim como seu pai, mas os servos tentaram restringir seus movimentos sob as ordens de sua madrasta.
Então não havia ninguém para falar com ele e todos o ignoravam o tempo todo. Então o garoto acredita que não seria tratado melhor mesmo que herdasse o título de senhor. O ar e os olhos de Jeran se iluminam à medida que seus pensamentos são mudados. Ele diz que após os eventos de hoje ele quer que Ellison lhe ensine mais maneiras de se tornar um bom senhor. O protagonista responde que ele é apenas um dono de restaurante. Mas Jeran explica que nunca teve autoridade antes e ficou feliz quando respeitaram sua ordem. O protagonista percebe que o garoto não tem muita confiança e parece que ele propositalmente suprimiu sua personalidade enérgica e ativa. Então Ellison tenta torná-lo confiante explicando coisas como olhar nos olhos do outro ao falar e também explica que se ele quer ser um bom senhor, a posição do senhor vem com assumir responsabilidades e ele deve ser capaz de assumir responsabilidade. O protagonista explica que não quer dizer que Jeran deve ignorar a palavra de outras pessoas, na verdade ele tem que ouvi-las e pensar nelas antes de tomar uma decisão. Ele realmente acredita que se a decisão é a seu favor, então está tudo bem. Mas se não o garoto terá que assumir as responsabilidades. Na opinião dele isso é o que faz um bom senhor. Jeran fica chocado que ser um bom senhor é uma grande responsabilidade. O protagonista responde que de qualquer forma já está na hora deles partirem. Então ele pede ao garoto para comer a comida antes que esfrie. Em seguida acrescenta que ele pode ir ao restaurante quando quiser. Jeran fica sozinho e come um pouco de seu hambúrguer. Ele acha tudo muito saboroso e delicioso. De repente ele diz que um bom senhor significa uma pessoa que faz um esforço para garantir que todos possam desfrutar deste tipo de comida. Agora a cena muda para Ellison e Húrin saindo do portal em frente ao restaurante. O protagonista não leva as palavras do Jeran muito a sério, então a garota pergunta por que ele se esforçou tanto para explicá-lo. Nesse momento Ellison estende a mão com uma moeda de ouro. Explica que ele fez isso porque recebeu pagamento mais do que o custo do hambúrguer. Ele explica ainda que essa moeda é avaliada em cerca de 100.000 runas. A garota está um pouco confusa e sabe que um hambúrguer comum custa 200 runas. Então ela pergunta se Jeran realmente lhe deu essa moeda em troca do hambúrguer. Ellison espera que o garoto rico se torne um cliente regular, mas Húrin expressa que não gosta disso porque terá menos hambúrgueres para comer. A cena muda para uma floresta localizada nos arredores da grande cidade, onde há uma clínica estranhamente popular. O médico de lá é definitivamente habilidoso e até aprendeu magia de cura, mas essa não é a razão de sua popularidade. A maior razão pela qual os clientes migram para este lugar longe do centro da cidade é que ele é administrado por uma duende chamada Helena. Nesse momento vemos Rain se consultando de uma queimadura grave. Ela fica completamente curada em um piscar de olhos com a ajuda da magia de Helena. Em seguida Rain agradece dizendo que as habilidades de Helena são as melhores. Mas Rain percebe que Helena não está tão bem e pergunta se há algum problema. Helena responde que está pensando em voltar para sua cidade natal e Rain pergunta por que ela quer ir. Helena expressa que ama curar e ajudar as pessoas, mas no dia a dia a realidade era outra. Muitas pessoas vêm até ela não para tratamento, mas porque querem conhecer uma mulher elfa a todo custo. Logo vemos pessoas espiando pela janela. Helena acrescenta que há pouco tempo uma senhora a procurou furiosa dizendo que ela havia seduzido seu marido. Helena ficou chocada pois nunca fez isso. Ela ainda explica que sabe que nem todos os humanos são assim. E não é que ela não goste de curar pessoas, mas está ficando difícil para ela continuar com essa importunação. Nesse momento Rain pergunta se Helena não gosta dela também, mas a elfa responde que gosta dela. Então Rain quer confirmar que se houvesse mais coisas que Helena gostasse ela ainda ficaria. Em vez de responder a elfa fica confusa sobre o que a garota quer dizer. Em seguida Rain explica que há muitas coisas que ela também não gosta no seu marido, por exemplo o seu ronco, mas há algo que ela gosta como o fato de que ele é confiável. Rain está a fim de achar bons motivos para Helena ficar. Então ela recomenda um restaurante para a amiga comer hoje. A elfa não entende ao certo porque a menina recomendou um restaurante. Enquanto isso o protagonista estava construindo o covil quando vê Knoll. O homem diz a Ellison que estava indo ao seu restaurante com seu sobrinho. O sobrinho se apresenta como Nelen e pergunta se não tem ninguém no restaurante para atendê-los. Ellison responde que Húrin deve estar lá. Em seguida Knoll explica que há uma clínica administrada por uma duende, então sua esposa recomendou seu restaurante à médica. Depois de escutar isso Ellison se apressa para voltar ao restaurante. No caminho o protagonista diz ao homem que um elfo não costuma sair da floresta por serem muito popular. Knoll responde que as pessoas costumam correr para a elfa até quando um espinho fica preso no dedo. Knoll acrescenta que isso é muito patético.
O protagonista diz que agora entende por que os elfos costumam odiar os humanos. Na verdade, Ellison não tem muita certeza sobre essa afirmação, mas ele acha que existem alguns elfos que são realmente assim. De repente, Ellison entra no restaurante e se depara com uma cena aterrorizante. Ele vê Húrin em pé com uma aura poderosa e a elfa estava caída no chão ajoelhada. Nesse momento, Húrin pergunta se Helena sabe que foi rude. Ela acrescenta que só vai perdoá-la se a elfa viver o resto de sua vida como sua subordinada. O protagonista ficou muito irritado com o tratamento aos seus clientes. Quando Húrin percebe a presença de Ellison, ela diz que tem uma subordinada. O protagonista grita de raiva e pergunta o que ela está fazendo com sua cliente. Gnaw e seu sobrinho escutaram o grito do lado de fora. Alguns minutos dessa briga acontecer, vemos Húrin deitada na mesa. Em seguida ela percebe que um cliente está aqui. Helena entra e pergunta se este era o restaurante administrado por Ellison. Húrin responde que sim, mas acrescenta que o dono não está aqui. De repente a garota percebe que Helena é uma elfa, então ela diz que realmente os elfos são lindos. Helena responde que Húrin também é bonita e acrescenta que a garota parece mais jovem do que ela. De repente Húrin, com um grande sorriso no rosto, explica que ela pode parecer jovem para os padrões de sua raça, mas ela não é mais jovem que Helena. Nesse momento Húrin deixa a aura de dragão sair do seu corpo e pergunta como Helena ousa falar com ela desse jeito. Logo a elfa cai no chão pedindo desculpas. Esse é o momento que o protagonista chega. Depois de Ellison gritar, ele pede aos homens do lado de fora que entrem. Em seguida ele pede perdão porque houve um pouco de comoção. Na cena seguinte vemos que Húrin levou um cascudo, obviamente feito por Ellison. Enquanto isso, Helena está calmamente sentada na mesa. Ela percebe que a garota à sua frente é definitivamente um dragão. A elfa diz a si mesmo que é de conhecimento comum desde crianças a idosos que ninguém pode ir contra um dragão. Os dragões são um desastre natural ambulante e a raça mais forte, capaz de aniquilar uma aldeia por capricho. Helena cresceu ouvindo inúmeras lendas sobre tais dragões, então a garota questiona quem o protagonista realmente é, pois ele trata um dragão como uma criança. Nesse momento vemos o herói repreende Húrin. Depois disso Ellison chega até Helena pedindo desculpas sobre o que aconteceu. Ele explica que não esperava que tal incidente acontecesse enquanto ele estava fora. A elfa ainda está um pouco assustada e pergunta se ele é humano ou não. Ellison responde que ele é um humano. A garota diz que parece que Húrin nem tentou esconder sua presença como dragão. O protagonista se aproxima de Helena e explica que realmente cria um dragão, mas pede que a elfa guarde segredos sobre isso. Helena ainda está assustada com o incidente e responde que obviamente pode manter isso em segredo, até porque ela não tem intenção de interferir nas ações de um dragão. A garota acrescenta que ainda quer viver longos anos. Ellison acha que Húrin deixou uma terrível primeira impressão. Depois disso a elfa começa a pedir seu prato. Ellison aceita a ordem, que era qualquer coisa sem carne. Helena disse claramente que ela não pode digerir carne em seu corpo. Enquanto isso Knaw e Helena pedem uma barriga de porco. O protagonista vai para a cozinha e decide fazer primeiro macarrão com tomate para Helena. Ele frita a cebola com alho e cogumelos em cubos em uma panela com azeite. A mistura desses elementos cria um cheiro delicioso. Em seguida ele tritura os tomates do ingrediente principal e os despeja na panela. Neste momento ele tempera com sal e açúcar, adiciona várias especiarias e em seguida ferve o molho de tomate em fogo baixo para evitar que queime. Enquanto evapora a umidade do molho, ele prepara a massa fervendo por 8 minutos e guarda a água da massa para depois. Ele mistura a massa e o molho, adiciona a água da massa para ajustar a espessura do molho. Por fim a massa de tomate está pronta e Ellison serve o prato para Helena. A garota fica surpresa ao ver um prato tão gostoso e o protagonista instrui a comê-lo com um garfo. Ele também afirma que não há produtos de carne. Helena se surpreende com a bela cor da massa e come a comida. A cena seguinte vemos que a barriga de porco está pronta e é servida aos clientes. Ellison pergunta a Knaw quanto tempo ele estava esperando. Knaw responde que quase dormiu de tanto que esperou. Em seguida ele pede ao sobrinho para experimentar. O protagonista percebe que nele não parece muito feliz. De repente Ellison percebe Helena comendo macarrão enquanto grita que é muito delicioso. Ela também grita que tem comido vegetais crus apenas até agora. Depois de terminar ela novamente grita que foi muito gostoso e incrível. Mas ela percebe que o protagonista estava ali e agora ficou envergonhada. Então Ellison pergunta se a massa estava do gosto dela. A garota ainda estava envergonhada e dizia que não podia deixar de fazer isso. O herói responde que fica feliz que ela gostou. Em seguida Ellison entrega um lenço enquanto pergunta se ela costuma visitar outros restaurantes. Helena explica que na cidade atrai muita atenção.
Por isso costuma ir a pequenos mercados na periferia e nunca pensou em fazer refeições adequadas em restaurantes. Mas não havia muitas opções sem carne e quando encontrava tinha um gosto sem graça. O protagonista concorda que os pratos vegetarianos aqui devem ser sem graça porque eles não costumam usar tempero. Além disso, é muito raro um restaurante servir comida que não seja carne e que seja bem temperada e cozida. Helena explica que vir para cá mudou suas percepções e deve agradecer a Rain por sugerir esse lugar. O protagonista está aliviado pois pensou que seu restaurante receberia avaliações ruins por causa do que Hurin fez. De repente todos escutam um grito. Nelen explica que descobriu que sua mãe não é sua mãe biológica. A cena muda para uma mina onde vemos uma velha senhora à procura de Nelen. Ela pergunta a uma pessoa chamada Dylan se ele viu seu filho. O homem responde que não o viu e acrescenta que a equipe já entrou. A senhora responde que espera que ele tenha comido algo antes de trabalhar. Em seguida ela vai para dentro da mina. Enquanto isso, de volta ao restaurante, Knall pergunta onde ele ouviu isso. Lenin diz que não é isso que importa. Ele acrescenta que foi enganado por 20 anos inteiros e explica que não conseguia se concentrar no trabalho. Ele até deixou a mina no meio do caminho. Nesse momento o protagonista e Helena estão sentados espionando as outras conversas. Lenin diz ao seu tio que nesse ritmo acha que nem pode ir para casa. Knall se opõe às suas reivindicações e lembra a Nelen o quanto sua mãe passou necessidade para poder criá-lo. Knall lembra que seu pai faleceu cedo como mercenário e apesar das dificuldades ela trabalhou dia e noite para alimentá-lo. O tio pergunta se ele acha que a mulher fez tudo isso por uma criança que nem é seu filho biológico. Então ele pede que Neren não seja burro o suficiente. O sobrinho responde que ficou tão confuso essa manhã que saiu às pressas enquanto sua mãe dizia para ele não esquecer o almoço, mas Neren respondeu que ele não precisava dela. De repente, Knall o levanta no ar pelo colarinho e o lembra que há coisas que não deve dizer à própria mãe. O protagonista tenta detê-los quando de repente Rain entra correndo dentro do restaurante para informar um assunto sério. De repente Rain dá notícia que a mina desabou sobre a mãe de Neren. Todos estavam assustados e confusos com o que estava acontecendo. Knall pede que ela se acalme e informe a situação direito. Rain responde que não sabe muito bem, mas parece que a mãe de Neren entrou na mina procurando por ele. E então a mina desabou. Nelen fica triste e o suor rola por seu rosto. Em seguida ele começa a correr para chegar à mina o mais rápido possível. Helena pergunta se também pode vir. Ela explica que é médica e se uma mina desaba com certeza haveria pessoas feridas. Ellison também diz que vai. Rei se lembra do que Helena disse mais cedo em sua clínica sobre querer ir embora. Então ela diz para todos ir com ela. Depois de algum tempo o cenário muda e vemos as pessoas tentando resgatar a multidão lá dentro. Nelen força os guardas na porta a sair de seu caminho, mas os guardas se recusam pois o lembram que a mina pode entrar em colapso novamente. Ellison tenta acalmar Nelen e garante que eles vão salvar a senhorita Mai. Um guarda recusa a ideia deles entrarem e explica que eles não podem prever quando a mina vai desabar novamente, pois era uma situação de emergência. O protagonista explica que Helena é uma doutora que aprendeu magia de cura e provavelmente há muitas pessoas lá dentro que não podem se mover e precisam ser tratadas imediatamente. Os guardas finalmente concordam em deixá-los entrar e ele implora para salvar a multidão presa lá dentro. Nesse momento ambos entraram na mina e Helena agradecer Ellison por ajudar, mas ela não queria que Ellison a seguisse dentro da mina, pois era muito perigoso. Assim que eles entram no primeiro andar da mina algumas pedras caem sobre eles. Helena tenta se cobrir para minimizar o dano, mas o protagonista apenas cria um escudo para protegê-los. Helena fica muito espantada e se pergunta se Ellison era um mago. O protagonista respondeu que ele foi muito bem sucedido quando era mais novo, mas está aposentado agora. Ele também diz que está muito curioso para saber por que Helena decidiu vir para cá. Ellison afirma que ouviu dizer que Helena é dona de uma clínica e acrescenta que ele está contando com isso, como um de seus companheiros costumava ser um elfo. Também o protagonista diz que provavelmente houve vezes que os humanos se comportam rudemente. Helena não responde e caminha tranquilamente dentro da mina. De repente eles encontram dois caminhos e não sabe qual devem seguir. Ellison, sabendo que eles não têm tempo suficiente para procurar em ambas as entradas, ele fala alguns feitiços e 4 esferas amarelas entram nos caminhos. Helena fica muito chocada que ele possa fazer magia e até controlar o espírito. O protagonista explica que essas orbes espirituais lhe dirão se há sobreviventes em um dos túneis. Logo uma orbe espiritual encontra um funcionário que machucou a perna quando a mina desabou. Ele acha que está alucinando ao ver-se orbes e também acredita que seu fim está próximo,
mas Helena e Ellison conseguiram chegar a tempo. A elfa rapidamente começou a ajudar o funcionário e disse que felizmente essa lesão não é grave. Ela explica ao homem que ele pode sair após um tratamento de primeiros socorros e ele agradece os cuidados. Logo Ellison avisa que as orbes encontraram mais sobreviventes. A elfa estava terminando os primeiros socorros quando mais pedras caíram sobre eles, mas Ellison estava bem ali e os salvou. Fora das minas vemos pessoas feridas sendo tratadas e enviadas para um local seguro com a ajuda dos poderes mágicos de Ellison. Depois de um tempo Helena está muito cansada. O protagonista pergunta se ela pode continuar e ela responde que sim. Depois disso eles finalmente encontram a mãe de Nelin. Em seguida Helena sem hesitar começa a tentar tratá-la. A elfa explica que Mai está em péssimo estado e terá que usar um feitiço de recuperação mais forte nela, mas não pode garantir o resultado. Ela logo usa um grande feitiço que cospe flash verde. Depois de algum tempo vemos Rein questionando o que eles fizeram para receber isso. Knoll tenta acalmá-la e lembra que o feitiço de Helena funcionou. Eles olham Mai gravemente ferida ao redor de seu olho. Além disso todas as suas roupas estão cobertas de poeira. Nelin com lágrimas em seus olhos está esperando o momento que ela vai acordar. O protagonista explica que não há necessidade de se preocupar pois Helena a tratou rapidamente usando feitiços mais fortes. A elfa explica ainda que pode ter recebido uma forte pancada na cabeça, mas o tratamento foi um sucesso e a lesão perto do olho é grave, mas ela conseguirá viver normalmente assim que os curativos forem retirados. Em seguida Nelin abre aquela tampa da cesta que foi encontrada nas mãos de Mai. Acontece que ao almoço que ele recusou rudemente pela manhã, ele se arrepende de ter feito isso. De repente sua mãe acorda e pergunta se a pessoa que estava perto dela era Nelin. O humor de todos muda rapidamente quando a senhorita Mai está finalmente acordada. Nelin explode em lágrimas e ele se aproxima de sua mãe dizendo que seu filho está bem ali. Mai pergunta se ele estava ferido. Mas o filho responde que ele está bem e ele estava preocupado se as palavras grosseiras que ele disse pela manhã fossem suas últimas palavras para ela. Mai fica feliz que seu filho voltou para sua mãe novamente. Ela também começa a chorar e ela pede desculpas por ter deixado Nelin preocupado e afirma que é um alívio que ele não estava dentro das minas. Helena depois de assistir a essa cena explica que na verdade queria fechar a clínica e voltar para sua cidade natal porque ela ficou decepcionada com os humanos, mas ela decidiu seguir o conselho de Rein e tentar aumentar o número de coisas que ela gosta aqui. Foi então que Helena percebeu que as vidas dos humanos são muito mais curtas em comparação com os elfos, mas eles expressam suas emoções livremente, e é por isso que as pessoas ficam facilmente decepcionadas e com o coração partido. Ironicamente essa também foi a razão pela qual ela começou a clínica. Helena acha que tem muitas coisas que ela preza aqui e não pode simplesmente sair. A garota gosta das emoções honestas dos humanos e agora ela também sabe o quão deliciosa é a comida daqui. Enquanto a elfa dizia que percebeu muitas coisas hoje ela começou a sentir tontura e estava prestes a cair. O rosto da garota ficou vermelho quando Ellison a pegou em suas mãos. Ele diz que parece que ela se esgotou e em seguida usou um feitiço nela. A elfa percebe que é o feitiço de transferência dos elfos. Então Ellison diz que o amigo elfo que ele mencionou anteriormente lhe ensinou esse feitiço. Ele acrescenta que o nome do seu amigo é Beden. Nesse momento Helena reconhece o nome de Beden porque ele é o herói dos elfos. Então ela fica chocada e pergunta como ele conhece o feitiço monotransitivo, mas Ellison só responde que ele já disse que costumava ser um mago famoso. Enquanto isso, Húrin ainda estava no morro abaixo do restaurante. Ela estava cavando o túnel e pensando que Ellison sempre a deixa de fora. Húrin se irrita e pergunta como o protagonista pode puni-la apenas por ela usar magia na frente de outras pessoas. Ela acha que isso não é justo porque seu único plano era conseguir um subordinado para ajudar com o restaurante. De repente uma corrente de água estourou. O protagonista apareceu e quis saber se foi ela que causou essa proeza. Húrin responde positivo e acrescenta que foi assim que ela conseguiu água por todo o lado. Ellison se acalma e tenta ser paciente pois sabe que ela não pretende irritá-lo. Ele explica que deve haver uma fonte de água subterrânea nas proximidades e a escavação abriu um curso d'água. Parece que ela cavou bem fundo. Então o herói pergunta se Húrin se lembra que da última vez conversaram que precisavam abrir um escudo no teto. A garota responde que lembra. Em seguida Ellison usa um feitiço de 8ª classe, chamado Inferno para selar o teto. Húrin o lembra que ele terá que controlar seu poder, senão ele voará para fora do morro. Ellison cria um escudo enorme, mas a água começa a estourar dentro do escudo, então ele confirma que isso é definitivamente água termal.
A garota diz animadamente para ele fazer isso de novo pois ela precisa se limpar um pouco. Húrin começa a tirar a roupa e Ellison tenta impedi-la de entrar na água quente, mas já era tarde demais e ela se queimou. O protagonista lembra que ela não pode simplesmente se deparar com coisas assim. Húrin tenta se defender dizendo que ela não sabia, ele pede desculpas por não ter dito a ela, em seguida cria outro escudo ao redor do córrego de água. Ele explica que quer criar um lugar seguro onde pode coletar a água limpa. Ellison explica ainda que pressionando o chão com o escudo, a sujeira naturalmente se acomodará e criará um espaço para coletar água limpa. Em seguida ele remove a parte superior do escudo enquanto explicava que fez um banho de água quente em minutos, então agora a garota pode entrar. Húrin começa a gritar que a água está quente e ela ia ficar cozida, mas ela percebe que nem estava tão quente assim. Depois disso o protagonista também tira a roupa e entra na água. Húrin pergunta bem para onde ele foi sem ela. Ellison explica que a mina desabou e foi salvar as pessoas que estavam lá. Húrin questiona se ele foi com aquela elfa. O herói tenta acalmá-la e explica que a elfa era necessária, pois ele não é bom com a cura. Húrin ainda com raiva diz que é por isso que ele estava tão feliz. A garota acrescentou que ela teve que cavar esses buracos enquanto ele estava nas minas e diz que essa é a parte que ela odeia elfos e outras raças também. Ellison tenta acalmá-la dizendo que só gosta dela. Ele pega a água quente na chaleira e a despeja em um copo. Em seguida adiciona cacau em pó e mistura tudo. Então ele pergunta à garota se ela gostaria de beber. Húrin experimenta e percebe que é doce. Ellison explica que o cacau é feito a partir do processamento de uma fruta chamada cacau, e parece um pó simples, mas é preciso muito cultivo, fermentação, secagem, torra, prensagem e muito mais para fazer isso. Muita gente trabalhou duro para poder ela provar um pouco. Depois disso o personagem principal volta ao assunto da mina. Ele expressa que tem o poder de explodir uma mina, mas mesmo assim não conseguiu salvar uma única pessoa ferida. Ele não consegue nem mesmo ingredientes simples para o restaurante sem a ajuda de Knoll. Mesmo que ele use magia para criar um grande espaço aqui, ele eventualmente terá que pedir aos anões para construir um covil. Em seguida o protagonista explica à garota que é por isso que eles precisam aceitar outras raças, pois nem tudo eles conseguiram fazer sozinho, nem mesmo um dragão pode enfrentar o mundo sozinho. Húrin responde que ela entende e vai continuar o tratando de forma diferente dos demais, pois ele é especial para ela. O protagonista tenta explicar que não é assim que funciona, mas desiste e diz a ela para ir devagar. Enquanto isso, um grupo de mercenários estão em uma guerra. O líder ordena que mantenham a posição e não se aproximem muito do fim do penhasco. Parece que ele estava comandando o jovem Ellison como lutar. Ele novamente ordena que ele recue enquanto golpeia uma pessoa que estava atacando. De repente uma pessoa vem atacando por trás com uma grande arma. Por trás, ele tenta esfaqueá-lo com sua espada e jogá-lo do penhasco, mas não funciona bem assim, pois a pessoa mal leva também no penhasco. Ellison viu seu líder idoso partir diante de seus olhos. Voltamos à atualidade e vemos duas tábuas de madeira com pregos e martelo. O protagonista vai fechar o restaurante por hoje. Húrin pergunta por que ele fechou a loja. Ellison explica que eles estavam bebendo cacau outro dia e o leite acabou. Além disso ele precisa do leite para algumas receitas. Por conta disso ele vai construir um rancho para poder ter um abastecimento constante. Húrin fica confuso e o garoto explica que o que eles precisam se chama Berineric e está localizado no rio Verin. A garota dragão se recusa porque só pode se teletransportar para os lugares que ela sabia e foi. Húrin acrescenta que só conseguiu ir da última vez para o castelo porque seguiu o cheiro de Derian. O protagonista responde que vai dizer a direção e ela pode ir seguindo seu sentimento, mas a menina dragão se recusa. Depois de algum tempo vemos uma bela ilha onde dois Berineric estavam bebendo água. O nosso protagonista estava feliz porque tinha chegado ao lugar onde queria chegar. Também havia os animais que ele queria. Mas o fato é que eles esqueceram que estavam no céu e começam a cair. Húrin tem tanto medo que começa a gritar por ajuda. O protagonista se recusou a ajudá-la porque ela é um dragão e não deveria ter medo. Então Ellison lembra que ela tem asas, mas ela não quer se transformar em um dragão. Em vez disso ela prefere ir de base. O herói se pergunta por que ela odeia mudar para sua forma de dragão. A garota se recusou a contar isso. Então o protagonista usa sua magia e faz uma estrutura semelhante a um escudo para evitar que ela se machuque. Em seguida ele tenta fazer com que ela conte por que não se transforma em dragão. De repente ela o interrompeu dizendo quão largo é esse rio. Ellison a corrigiu dizendo que isso não é um rio. A garota depois de ouvir isso ficou confusa, mas ela dá desculpas de que é claro que ela sabia disso.
O protagonista rapidamente descobre que Húrin nunca viu um mar, então ele toma a decisão de visitar o mar depois que eles pegaram alguns Barimerics. Ao ouvir isso, a garota dragão fica muito animada. Então ela perguntou quanto gado ele precisava. Ellison respondeu que era algo em torno de 10. Então a garota diz que o mais lento a pegar a luz tem que lavar a louça. O herói aceitou e disse para ela pensar de novo porque pode se arrepender depois. Enquanto isso, no restaurante do protagonista vemos alguns clientes. Knoll estava lá com a elfa e Derian. Knoll revela que não acreditava que estava fechado. Ele acrescenta que está com muita fome e estava esperando desde a hora do almoço. Derian também lamenta sua decisão de vir para cá porque ele não sabia que o restaurante estava fechado. Ele acrescenta que não é fácil sair de seu castelo. Nesse momento, a elfa diz que até pulou seu café da manhã para que pudesse desfrutar da comida do restaurante. Helena conta que a comida que ela tinha comido da última vez era muito boa, então ela queria experimentar novamente. Nesse momento, os três continuam esperando por Ellison quando de repente vem um portal mágico.